Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo de Atos capítulo 15, versículos 30 a 35. Então abra sua Bíblia, tem já o esboço aqui, que na semana passada nós já apresentamos aos irmãos. Vamos então fazer a leitura de Atos 15, de 30 a 35. Acompanhe a leitura, diz assim, Atos 15, 30 a 35. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Os irmãos já conhecem bem já o contexto histórico em que esse episódio acontece, logo depois do Concílio de Jerusalém, depois das decisões tomadas pelo Concílio de Jerusalém, que consistiram de dizer que a justificação, reconheceram que a justificação é pela fé somente e não pela observância de ritos judaicos. Os irmãos se lembram da história, um grupo sem autorização nenhuma saiu de Jerusalém, um grupo de falsos mestres, saiu de Jerusalém, foi até Antioquia da Síria e começou a perturbar os gentios convertidos, dizendo que se eles não observassem as leis judaicas e a circuncisão, eles não poderiam ser salvos. Isso gerou um grande debate lá em Antioquia e decidiram então levar a questão para Jerusalém. Levar a questão para Jerusalém, para os apóstolos, pastores e toda a congregação se reuniu lá e discutiram isso no primeiro concílio que a igreja, reunido da igreja. Concílio de Jerusalém, que é registrado em Atos 15. O Concílio de Jerusalém, as decisões e o modo como as coisas aconteceram nesse concílio está registrado em Atos 15. E nós estamos ainda em Atos 15, mas agora, nesse capítulo, o foco do escritor, do historiador Lucas, sai de Jerusalém e é apontado para Antioquia. Nessa história que estamos lendo aqui, nos versículos 30 a 35, nós aprendemos os efeitos do trabalho da comitiva de Jerusalém, porque o Concílio de Jerusalém decidiu enviar uma comitiva para Antioquia para informar os irmãos de Antioquia acerca das decisões do concílio. E o concílio disse, olha, nós reconhecemos que a salvação é pela fé somente. Não há necessidade de ninguém se submeter a ritos judaicos, a circuncisão e a lei judaica para ser salvo. A salvação é só pela fé em Jesus. E isso não era uma invenção do concílio. O concílio não tomou uma decisão dizendo, olha, nós aqui vamos definir como é que alguém é perdoado. Não é isso. Eles reconheceram o que o próprio Deus havia revelado aos apóstolos, o próprio Senhor Jesus havia ensinado isso, e isso simplesmente foi reconhecido como sendo o evangelho verdadeiro. O que é um tema que, de tempos em tempos, tem que ser recordado, porque as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que a salvação é pela fé somente. Se você conversa com os evangélicos hoje em dia, você descobre que grande parte dos evangélicos não é crente. Mas como eu posso falar isso? É simples, você pergunta para eles. Diz para eles, olha, você é crente? Assim, como é que você se converteu? E a pessoa fala, olha, eu estava na igreja um dia e tudo mais, e estava com uma dor nas costas, e durante o louvor a dor passou. Então eu vi que realmente o poder de Deus estava lá, e eu decidi ficar lá até para evitar ter mais dores nas costas no futuro. São essas histórias que nós ouvimos. Ou se nós dizemos, você crê em Jesus? Creio. Isso é suficiente para a sua salvação? A pessoa diz, não. Eu creio em Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez a parte dele. Eu creio nele e tudo mais. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, pessoas assim são pessoas que não entenderam o evangelho. E elas se constituem num número imenso de pessoas. Um número imenso. Então, o que nós temos no meio evangélico no Brasil, é triste constatar isso, nós temos muitas pessoas batizadas. Isso temos. Muitas. Milhares e milhares. Mas pessoas que entenderam o evangelho e abriram o coração para a fé em Cristo e depositaram nele somente a sua esperança de vida eterna,
são poucos, pouquíssimos. Sempre foi assim, e Jesus Jesus disse que seria assim, quando ele falou, olha, a porta que conduz à vida é estreita, e são poucos os que passam por ela. Jesus se referiu ao seu rebanho como pequenino rebanho. Então é triste ver isso, mas é uma grande realidade no Brasil e no mundo. A dificuldade de entender uma mensagem muito simples. Para eu ir para o céu, para eu ser salvo, perdoado, justificado, o Senhor Jesus já fez tudo. Tudo. Ele pagou plenamente, 100% o preço da minha salvação na cruz. E para que eu seja beneficiado por essa obra substitutiva de pagamento pelos meus pecados, basta eu crer nele, crendo nele como meu Salvador. Essa fé, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, essa fé, a fé salvadora, ela se expressa de algumas formas. A fé salvadora, ela se expressa, em primeiro lugar, por meio de uma confissão. A pessoa confessa que Jesus é o seu Salvador, é o Senhor da vida dela e o seu Salvador. Ela crê na obra de Jesus na cruz do Calvário, ela crê nisso e confessa isso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, que morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Então existe uma confissão, essa confissão ela expressa isso, ela diz isso. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo. Essa confissão, a pessoa diz isso e ela se torna ainda mais evidente e pública por ocasião do batismo. O batismo é, entre outras coisas, uma oportunidade em que a pessoa faz essa confissão diante de todos. Então a fé salvadora se expressa assim, por meio de uma confissão expressa, pública. Essa confissão não a salva, mas essa confissão é evidência da fé que salva. E a segunda forma como a fé verdadeira se expressa é por meio de uma invocação. Porque a pessoa que conhece o Evangelho, ela reconhece que é uma pecadora perdida. Ela vê no Evangelho que ela está perdida. Então, crendo em Jesus, essa fé se manifesta também, além de se manifestar numa confissão, ela se manifesta numa invocação. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, crendo em Jesus, ela manifesta isso invocando. Ela diz, Senhor, salva-me. Eu não tenho esperança de vida eterna. Eu estou morrendo nos meus pecados. Os meus pecados estão destruindo a minha paz. Os meus pecados estão destruindo a minha vida, consumindo a minha alma. E pior do que isso, eu sei que se eu permanecer debaixo dessa culpa horrenda, eu não terei uma eternidade contigo. Eu sei disso, aprendi isso no Evangelho. E eu creio em Jesus agora. Eu creio. Salva-me, eu invoco o seu nome. Salva-me, perdoa-me, lava-me, santifica-me, inclua-me no seu povo, na sua herança. Tem misericórdia de mim. Essa pessoa, então, expressando a fé dessa forma, ela mostra que a sua fé é genuína, e ela então é salva. A invocação não salva, a confissão não salva, mas esses dois fatores demonstram a fé que salva. Então é muito importante que todos os irmãos que estão aqui avaliem suas vidas nesse aspecto. Eu tenho esperança de vida eterna em alguma coisa que eu faço? Eu tenho. Eu creio que vou para o céu porque todos os domingos eu vou à igreja? É isso? Eu creio que vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou religioso, porque eu dou o meu dízimo. Eu creio que vou para o céu porque eu leio a Bíblia e assisto The Chosen. É isso. Eu creio que vou para o céu porque eu não falo mal de ninguém, se eu puder ajudar as pessoas eu ajudo, eu dou ali o meu socorro aos necessitados. Eu creio que vou para o céu porque eu creio em Jesus e além disso eu também tento ser o melhor possível. É isso. Se é isso, você não entendeu o Evangelho. Não há justiça nenhuma em você capaz de salvá-lo. Nenhuma. Nada. Não existe nenhuma justiça em você capaz de pagar 1% sequer da sua culpa diante de Deus. Nada.
profeta Isaías fala, as nossas justiças são como trapos de imundícia. É uma expressão horrível que Isaías usa aí. Os nossos tradutores em português trazem a expressão trapos de imundícia para tentar diminuir o impacto dessa expressão. Mas essa expressão significa pano de menstruação. As nossas justiças são, diante de Deus, panos de menstruação imundos. Queridos, é algo repugnante demais. E é assim que Deus vê as suas justiças. Se você tenta ser salvo por suas justiças, o efeito é o contrário. Deus tem nojo das coisas que você faz para ir para o céu. Deus tem nojo das tentativas que você faz por seu próprio esforço de ser justificado e ir para o céu. Deus tem nojo disso. Porque isso barateia a sua salvação. Você está dizendo que pode comprar o céu de Deus e o seu perdão por alguns trocados que não valem nada. Então, por isso, nós temos que entender o Evangelho dizendo, o Senhor pagou plenamente pelas minhas culpas. E agora, para me beneficiar disso, eu tenho que crer nele. E então eu creio. Eu creio em Jesus, é o meu Salvador. Então eu digo, o Senhor é o meu Salvador, Ele só. Eu não tenho esperança nenhuma em minhas justiças. Eu não tenho esperança nenhuma em minha religiosidade. Não tenho esperança nenhuma em minhas boas obras ou minhas boas intenções. Nada. Nada disso vai me salvar. Eu creio nele só, na sua obra na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou pelos meus pecados, eu creio nisso. E agora, crendo nisso, eu invoco, Senhor, tem misericórdia de mim. Salva-me, perdoa-me, eu creio no Salvador. Este homem que entendeu isso e faz isso, esse homem é salvo. Muito bem, mas isso, queridos, tem que ser ensinado sempre. Porque quando nós dizemos isso, acontece o que acontece na parábola do semeador. A pessoa ouve isso, 5 minutos depois, você pergunta para ela, você vai para o céu? Eu vou, por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. É doença, é uma doença mental, espiritual, intelectual, não sei como medir isso aí. Mas a Bíblia explica, a Bíblia fala, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Evangelho, vem o diabo e tira a palavra semeada do coração da pessoa. E é impressionante como ele tira rápido. É assim, num instante. Você anuncia essa mensagem, Satanás vem e tira essa mensagem do coração da pessoa e ela segue seu caminho crendo nas bobagens que ela sempre acreditou. Então é muito difícil isso. Enfim, em Atos 15, nós vemos a igreja de Jerusalém, os apóstolos, pastores, todos eles ali, enfatizando a salvação pela fé somente. E depois disso eles enviaram uma carta para Antioquia, explicando suas decisões ali e o conteúdo do concílio, das decisões do concílio, e levando uma carta. E nós estamos estudando isso. Nós vimos aqui o nosso esboço, os efeitos do trabalho da comitiva de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém, 4 homens, foram para Antioquia para levar uma carta explicando as decisões do concílio. Nós começamos a estudar o ponto 1, primeiro efeito. O primeiro efeito do trabalho da comitiva, que saiu de Jerusalém e foi a Antioquia, para tranquilizar os irmãos. Primeiro, a restauração da alegria. E nós vemos isso nos versículos 30 e 31. A restauração da alegria. Quando os falsos mestres de Jerusalém colocaram fardos sobre os ombros dos discípulos de Antioquia, uma grande tristeza tomou conta deles. Eles ficaram entristecidos com a possibilidade de terem que se sujeitar a fardos que ninguém nunca conseguiu carregar. Ficaram muito tristes com isso. E nós vemos aqui então, no versículo 30, a afirmação do seguinte: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, diz o texto, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Aqui uma mudança completa no ânimo dos discípulos. Quando eles descobriram, quando eles souberam, receberam a notícia de que os líderes de Jerusalém, os apóstolos, haviam confirmado o evangelho que eles tinham ouvido, isso trouxe uma imensa alegria ao coração deles. A tristeza deles foi uma tristeza temporária. Logo a paz e a alegria foram restauradas. É muito interessante observar o seguinte: o texto fala, quando a leram, sobremaneira se alegraram.
Essa mudança completa no ânimo dos irmãos é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque uma igreja não pode viver de modo muito prolongado dentro de um ambiente de tristeza. Isso não é saudável para uma igreja. Ela enfrentar problemas, como aconteceu em Antioquia, que enfrentou problemas sérios com a invasão de falsos mestres, isso trouxe confusão, discussão, brigas e tristezas. E isso paralisou a igreja, nós aprendemos na sequência. Isso desanimou os irmãos e paralisou a todos. A tristeza na igreja faz isso. A igreja na tristeza, a tristeza na igreja paralisa a igreja. E a igreja não consegue caminhar, não consegue trabalhar. Então vejam, é interessante observar que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 2 aos Coríntios, veja aí, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios 2, a igreja de Corinto trouxe tristezas para o apóstolo Paulo. Isso durou algum tempo, mas é curioso observar que o apóstolo Paulo trabalhou para que isso passasse. E de fato passou. Quando nós lemos 2 aos Coríntios, vemos que o problema da igreja de Corinto foi resolvido. Mas veja 2 aos Coríntios 2, versículo 5. Vejam o que diz aqui. Vejam como uma igreja pode passar por tristeza. A nossa igreja pode passar por tristezas. Problemas nos advêm e nós podemos ficar entristecidos. Pode acontecer de falsos mestres chegarem aqui e começarem a disseminar entre vocês mentiras. E haver conflito entre esses falsos mestres e os pastores da igreja. E isso gerar divisões, e brigas, e discussões, e tristezas, e desânimos. E nós termos que parar os nossos projetos. E termos que parar o trabalho de obtenção dos nossos alvos, de perseguição dos nossos alvos, para resolver isso. E sairmos desse momento, desse período, extremamente feridos e machucados e entristecidos. Isso pode acontecer na nossa igreja. Isso pode acontecer aqui. Nós não estamos imunes a isso. Não somos vacinados contra isso. Isso pode acontecer. Mas o que nós aprendemos aqui, temos que guardar no coração, é que algo assim não pode se perpetuar. A tristeza de uma igreja não pode se perpetuar, senão ela morre. Então vejam aqui o que o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 5. Ele fala assim: ora, se alguém causou tristeza, e notem, ele aqui está se referindo a um homem que realmente causou tristeza. Essa hipótese que aparece aqui não é uma hipótese, será que alguém causou? Não. Ele está dizendo o seguinte: já que, uma vez que alguém causou tristeza, parece que na igreja de Corinto havia um homem que era o líder de todas as rebeliões. Parece que havia naquela igreja uma figura simplesmente insuportável. Uma figura que capitaneava todos os desvios e males daquela igreja. Há quem diga que o espinho na carne do apóstolo Paulo era esse homem. Há quem diga, olha, esse é o mensageiro de Satanás, esse é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Não sabemos. Eu acho que não. Mas há quem diga que era isso. Essa figura, o texto diz, causou tristeza, diz o texto. E aí prossegue. Não o fez apenas a mim. Ele não era apenas um oponente do apóstolo Paulo que o criticava, o atacava, fazia calúnias contra o apóstolo Paulo. Várias calúnias. Caluniava o apóstolo Paulo por vários motivos. Dizia que o apóstolo Paulo ele pregava de um jeito em Corinto e de outro jeito em outros lugares, dependendo da conveniência. Uma imensa calúnia. Olha, ele muda o sermão dele dependendo do auditório. Dizia isso acerca dele. Ele prega com interesses financeiros. Ele prega com interesses financeiros. Ele é corajoso de longe, nas cartas. Quando ele está aqui, é um ratinho. Ele é um leão lá longe. Aqui é um ratinho. Queridos, esse homem era simplesmente perverso, caluniador, mentiroso. E dizia essas coisas. O apóstolo Paulo teve que enfrentar esse tipo de acusação em Corinto. E o texto diz, Paulo fala, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim,
Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Toda a igreja foi atingida pelo trabalho desse homem. Todos se entristeceram pelo que ele fez. Todos foram impactados. E vejam, versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. A igreja reconheceu que aquele homem estava em pecado e que agia mal, e a igreja o puniu. Nós não sabemos ao certo de que consiste a punição aqui. Mas, de acordo com o que nós aprendemos em 1 Coríntios, parece que a punição consistiu de expulsar a pessoa da igreja. E essa é, nós aprendemos no Novo Testamento, essa é a forma máxima de punição que uma igreja pode aplicar a alguém. É expulsar a pessoa, mas não é simplesmente expulsar a pessoa. É expulsar a pessoa e cortar totalmente a comunhão com ela. É daí que vem a palavrinha excomunhão. Ex é fora. É tirar para fora da comunhão. É não ter mais comunhão com a pessoa. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que a pessoa que é atingida por esse grau de disciplina, os crentes não devem nem sequer comer com essa pessoa. Devem se afastar dessa pessoa, romper totalmente o relacionamento com ela. E o objetivo disso é fazer com que a pessoa sinta a dor do abandono, e então reconheça suas falhas e seus pecados e volte para a igreja. Não é uma atitude de falta de amor. Não é um fim em si, fazer com que a pessoa sofra. Mas é um meio através do qual a igreja tenta recuperar a pessoa, para que ela sinta a dor do abandono e volte arrependida. E parece que esse homem passou por isso. A igreja aplicou essa disciplina sobre ele. O texto não fala aqui. Mas pelo que aprendemos de 1 Coríntios, parece que foi isso que aconteceu. Ele foi punido, expulso da igreja. E as relações com ele cortadas. Nós praticamos isso aqui em nossa igreja. Nós praticamos esse tipo de disciplina aqui, nos casos em que a pessoa não se arrepende do seu pecado e quer continuar vivendo no mal. O texto diz, 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. O que nós temos aqui? Uma evidência de que ele se arrependeu. Mas esse homem se arrependeu. E estava triste também. Ele causou tristeza ao apóstolo Paulo, ele causou tristeza à igreja inteira, e agora ele estava triste, reconhecendo o seu pecado. E o apóstolo Paulo então diz, olha, chega de punição, ele se arrependeu, vocês devem perdoá-lo e devem confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Todos estão tristes. Eu triste, a igreja triste, agora ele triste também. Então isso tem que passar, isso tem que acabar. Perdoem esse homem, restaurem esse homem, consolem esse homem para que a alegria dele seja restaurada, e todos nós, toda a igreja vai virar essa página. Nós não podemos estacionar nisso. Essa fase de crise, de tristezas, de problemas tem que passar. Temos que virar essa página. O texto continua no versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Restaurem plenamente a paz aí na igreja e virem essa página de uma vez por todas. Então o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que uma igreja pode enfrentar momentos de extrema tristeza. Todos padecendo muito e sofrendo muito, mas ela não pode estacionar nisso. Ela tem que superar essa fase e seguir em frente, e é interessante ver que isso acontece aqui. O texto fala no versículo 31 do conforto recebido. Fala dos irmãos de Antioquia se alegrando, o problema passou. E temos que aprender com isso, não podemos nos deixar com que problemas se perpetuem no nosso meio, trazendo tristeza sobre nós. Nós temos que detectar os problemas que há na igreja, resolvê-los, solucioná-los e seguir em frente. Para que não haja a perpetuação da tristeza, da insatisfação, do desgosto, desânimo. Isso não pode acontecer numa igreja. Muito bem. Vamos ver agora o item 2. O item 2 está no versículo 32. Olha aqui o versículo 32. O item que dá nome ao versículo 32 é a renovação das forças. Vejam aí o versículo 32. O versículo 32 fala assim: Judas e Silas
Judas e Silas eram da igreja de Jerusalém. Eles eram parte da comitiva. Os outros dois da comitiva eram da igreja de Antioquia. Eram Paulo e Barnabé. Judas e Silas eram da igreja de Jerusalém e foram enviados então para Antioquia junto com Paulo e Barnabé, fazendo parte da comitiva de restauração da igreja, designada para entregar uma carta e consolar a igreja. O texto fala que Judas e Silas eram também profetas. Então, o que significa isso? Eles eram profetas. Os profetas existiram ao tempo do Novo Testamento. Quem eram os profetas? Os profetas eram pessoas que revelavam a palavra do Senhor por meio da ação do Espírito Santo neles. Esses eram os profetas. A função deles era revelar a palavra do Senhor de forma inerrante, de forma infalível, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo neles. Então notem, o profeta não chegava e falava assim, olha, tem alguém aqui com dor de cabeça. Não era isso. O profeta não fazia isso. Essa prática é uma tolice, uma bobagem. Isso não tem relevância nenhuma, isso aí. Chegar aqui à frente e dizer, olha, tem alguém aqui com problemas com o filho adolescente. Irmãos, isso é uma bobagem sem tamanho. Profeta nenhum fazia isso. Os profetas genuínos no Novo Testamento tinham uma outra função. A função deles, nós aprendemos a função deles em Efésios 2, por exemplo. Em Efésios 2, esse é um texto muito importante que os irmãos devem frisar e grifar, para que os irmãos não se deixem levar pelas bobagens que há por aí. Hoje em dia, é engraçado, nós vemos as pessoas dizendo assim, olha, eu costumo profetizar bênçãos na vida do meu filho. O que significa isso? Profetizar bênçãos na vida do seu filho. Sabe o que significa isso? Você ficar falando coisas boas para ele. Olha, você é uma criança maravilhosa. Você vai ser um vencedor. Você vai ser alguém lindo e vitorioso. E isso é profetizar bênçãos sobre a vida do filho. Isso aí, querido, sabe o que é isso? Não é nada. Isso aí é só você expressar seus desejos egoístas. Só isso, nada além disso. Nada além disso. Isso não é oração, isso não é profetizar, isso não é nada. Isso é uma bobagem supersticiosa que inventaram agora. Na Bíblia, profetizar é outra coisa. Na Bíblia, o homem que profetizava, ele falava em nome de Deus. O que ele dizia era a palavra de Deus inerrante e infalível. Era assim que era o profeta. E nós aprendemos a função dos profetas no capítulo 2 de Efésios, por exemplo, que é uma carta extremamente voltada para a eclesiologia. Vejam a função dos profetas no capítulo 2, versículos 19 e 20. Fala assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui, a expressão família de Deus é uma expressão que descreve a igreja, o povo de Deus. Nós somos a família de Deus, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Agora vejam o que vem a seguir. Edificados, essa casa, essa família, esse edifício que é a igreja, é edificado sobre o fundamento, sobre os alicerces. Os alicerces dos apóstolos e profetas. O que significa isso? Isso significa que os apóstolos e profetas tinham como função, no tempo do Novo Testamento, lançar os alicerces doutrinários sobre os quais a igreja deveria ser edificada. Era essa a função dos apóstolos e profetas. A igreja estava lançando seus alicerces. Era um edifício nos seus primórdios, no início da sua construção. E quem então lançava as bases dessa construção? Os apóstolos e profetas. Eles traziam as doutrinas que a igreja deveria proclamar. Eles traziam as verdades nas quais a igreja deveria crer ao longo dos séculos. Eles revelavam a teologia que a igreja deveria ensinar ao longo de toda a sua existência até a volta do Senhor. Eles ensinavam a ética, o comportamento que a igreja deveria ter até o fim dos tempos. Eles ensinavam o modo como a igreja deveria funcionar
na sua administração, na sua estrutura, ao longo de todas as eras, eles lançaram os fundamentos sobre os quais a igreja, de todos os séculos, seria edificada. Essa era a função deles. Não era adivinhar se tinha alguém com dor de cabeça na igreja, ou adivinhar com quem você iria se casar. E mais, eles nunca erravam. Eles diziam a palavra de Deus. Deus revelava a palavra a eles, de modo infalível. Eles nunca erravam. Se um profeta errasse uma vez, ele era um falso profeta. A convicção de que um profeta era verdadeiro era o 100% de acerto. E vejam um exemplo do funcionamento desse grupo no capítulo 3. Diz assim, capítulo 3 de Efésios, versículos 4, 5 e 6. Fala assim: pelo que quando ledes, Efésios 3, 4, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Importante aqui, mistério de Cristo. O que é isso? Mistério de Cristo, a palavra mistério no Novo Testamento significa algo que estava escondido, mas não está mais. Não é mistério no sentido de algo obscuro, que dá medo, nada disso. Mistério significa algo que estava escondido, mas agora não está mais. Foi revelado, foi trazido à luz. Aqui, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu, o texto está dizendo, Paulo está dizendo, que ele como apóstolo recebeu uma compreensão especial de uma doutrina acerca de Cristo que estava escondida, mas que agora foi revelada. Por isso ele tem discernimento acerca do mistério de Cristo. Ele sabe algo sobre Cristo que ninguém sabia, mas ele sabe. Uma verdade sobre Cristo agora, que ele vai dizer para nós. E ele prossegue. Esse mistério, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Era algo escondido, por isso chama de mistério. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens no passado. Como agora foi revelado a quem? Como agora foi revelado aos apóstolos e profetas. Vejam, os profetas recebiam revelação doutrinária. Eles traziam revelação de doutrinas novas, que Deus havia escondido dos homens em gerações pregressas. Era isso que o profeta fazia. E ao trazer essas doutrinas novas, eles lançavam, junto com os apóstolos, as bases doutrinárias e teológicas para a igreja. O apóstolo Paulo fala de uma delas aqui. Diz, olha, o que eu vou dizer agora, o mistério acerca de Cristo que eu vou revelar agora, foi escondido dos homens do passado. Mas os apóstolos e profetas hoje receberam essa revelação, esse discernimento. E agora eu posso dizer isso a vocês. E o que é isso? Ele diz no versículo 6, a saber, aprenda aí agora o mistério que estava oculto. Vai dizer agora. Quem gosta de ouvir coisa que era segredo, vai ouvir agora. Isso aqui era segredo. Paulo contou para todo mundo agora, foi revelado a ele e aos profetas. A saber, que os gentios, os não-judeus, são co-herdeiros. Isso para os judeus era uma novidade. Para os gentios era uma novidade. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Mas como? As promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. As promessas nós aprendemos em Gênesis. Nós estamos estudando Gênesis há décadas. E aprendemos que as promessas foram dadas a Abraão e aos seus descendentes. Que novidade é essa? Surpresa! Deus nos revelou agora um mistério que não foi revelado aos homens do passado. Quem estiver em Cristo, o gentio que estiver em Cristo, que crer em Cristo, ele será participante da promessa por meio do Evangelho. Não, isso é bom demais, mas é isso. Aquelas promessas de Gênesis, feitas a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, eu tenho novidade para vocês, são promessas maravilhosas.
Eu tenho a novidade para vocês que Deus nos revelou agora. Agora. Saiu agora, quentinho do forno, essa mensagem, essa revelação. Os gentios, por meio do Evangelho, crendo em Cristo, vão desfrutar daquelas promessas. E então, com isso, Paulo lança uma das bases da igreja cristã. Ele, junto com os profetas, lançam uma das bases da igreja cristã. A fé de que judeus e gentios, crendo no Evangelho, juntos, são participantes das promessas feitas aos patriarcas. E essa é uma mensagem que a igreja teria que proclamar por todas as eras. Então, queridos, isso era um profeta. É isso. O profeta fazia isso. O profeta não ficava elucubrando suas ideias, falando que dava na telha, falando que isso era a revelação de Deus. Não. Então, os profetas tiveram seu papel no primeiro século, lançaram os fundamentos da igreja e deixaram de existir juntamente com os apóstolos. Muito bem. Vejam, o texto fala que Judas e Silas, que eram também profetas, diz o texto, eles consolaram os irmãos com muitos conselhos. É interessante aqui, porque nós aprendemos aqui mais uma função dos profetas. Os profetas, além de lançarem as bases doutrinárias da igreja, eles também eram consoladores. Eram homens que animavam, que ensinavam, que traziam conforto para os irmãos. Eram pessoas que agiam dessa forma. E eles fizeram isso com muitos conselhos. Por que o texto fala que eles fizeram isso com muitos conselhos? Porque o trabalho dos falsos mestres tinha sido devastador. Não era algo que você resolvia com uma palavrinha só, com um sermão só, com um tapinha nas costas. Vamos em frente, a fila anda. Não era assim. Não era assim. Eles tinham que dar muitos conselhos. Sentar com os irmãos daquela igreja, visitá-los em suas casas, tentar levantar o ânimo deles. O texto fala que isso fez com que eles os fortalecessem. O texto diz, e os fortaleceram. Eles estavam fracos, a igreja estava fraca, esmorecendo, não estavam mais dispostos para o serviço. Eles pensavam, pelo que nós vamos lutar agora? Nós nem sabemos em que devemos crer. Nós não sabemos, estamos perdidos. O que temos que anunciar ao mundo à nossa volta? O que temos que dizer às pessoas que nós conhecemos? Que para serem justificadas basta crer em Cristo? Ou que para ser justificado é necessário se tornar judeu e ser circuncidado e guardar a lei? Nós não sabemos. E se for essa segunda opção? O que faremos? Vamos ter que nos submeter a isso? Viver como escravos da lei de Moisés? Coisa que nem os judeus obedecem, nós temos que obedecer? Então estavam desanimados, tristes, não estavam produzindo mais nada. Tinham parado de trabalhar. Imaginem os mestres dessa igreja. Eles pensavam, nós vamos ensinar o que à igreja? Vamos reunir a igreja para ensinar o quê? Nós não sabemos se é certo o que estamos ensinando. Não temos mais razão para subir lá diante dos irmãos, se nos colocar diante dos irmãos e ensinar alguma coisa. Não sabemos se estamos no caminho certo. A igreja estava totalmente enfraquecida, esmorecida, paralisada. O texto diz que esses irmãos que eram profetas. É curioso notar que o texto fala Judas e Silas que eram também profetas. Eles conectam a palavra profeta à atividade que vem depois. Consolaram os irmãos. Os profetas faziam isso. Eles, além de revelar verdades outrora ocultas, eles consolavam também. E fizeram isso com muita eficácia. Foram conselheiros. Eram os profetas consoladores. E os irmãos foram ficando fortes novamente. Foram adquirindo força novamente. Se levantando novamente. A alegria foi restaurada. E as forças que tinham ido embora começaram a voltar. Graças ao conselho dos profetas que estiveram ali vários dias trabalhando com eles. Veja o ponto 3. Nós temos o ponto 3, a retomada do trabalho, que é resultado do ponto 1 e do ponto 2. A restauração da alegria e a renovação das forças levou à retomada do trabalho. Vejam o versículo 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, notem, Judas e Silas ficaram alguns dias lá, não sabemos quanto tempo, é uma alusão muito vaga aqui. Mas eles não ficaram um dia só. Os irmãos se lembram que eles viajaram 26 dias para chegar lá.
Se eles caminharam 25 quilômetros por dia, eles demoraram 26 dias para chegar lá. Então permaneceram lá muitos dias. E tiveram que permanecer ali vários dias, o texto fala, tendo se demorado ali por algum tempo, porque a recuperação da igreja exigia tempo. Há pessoas que se levantam depressa depois de um conselho, de uma orientação, de uma palavra de ânimo. Há pessoas que não. Há pessoas mais machucadas. Há pessoas menos machucadas. Algumas pessoas certamente tomaram partido dos falsos mestres. E se animaram com a ideia de, vamos, isso aí mesmo, tem que ter firmeza, e circuncisão, e observar a lei. E agora estavam sem base nenhuma para continuar. Reconheciam, nós erramos. Estavam mais feridas, mais envergonhadas, mais machucadas. O trabalho, então, envolvia mais tempo. E eles ficaram lá fazendo isso. E o texto diz que ficaram fazendo isso até que os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então os irmãos chegaram para o Silas e Judas e disseram, olha, já estamos bem. Nós já nos recuperamos. A igreja está de pé novamente, estamos alegres e estamos fortes. Podem ir agora em paz. E eles os despediram em paz, diz o texto. Podem ser, isso significa o seguinte, eles disseram, olha, vão na paz de Deus. Sigam em paz de volta para a igreja de vocês. Nós já estamos bem. E, como resultado disso, nós vemos o que acontece no versículo 35. Tem o versículo 34 antes. E esse versículo, na sua Bíblia, talvez esteja entre colchetes. Por que esse versículo está entre colchetes? Por quê? O que acontece? Não está entre parênteses. Quando está entre parênteses, não tem problema. Quando está entre colchetes, aí é um probleminha. É diferente. Quando você vê alguma frase na Bíblia entre parênteses, não tem dificuldade nenhuma. Quando você vê uma frase da Bíblia entre colchetes, aí é problema. Que problema que é? O problema é que essa frase entre colchetes não aparece em manuscritos importantes. E então os estudiosos da Bíblia ficam na dúvida se essa frase estava no texto original. E aí então os estudiosos da crítica textual, como é chamado, eles se dividem. Alguns dizem, estava no texto original. Outros dizem, não estava no texto original. E então há esses debates todos. E aí então se dividem, cada um pensando de um jeito. O que o tradutor da Bíblia faz? O tradutor da Bíblia não quer tomar decisão nenhuma. Então o que ele faz? Ele coloca o versículo lá. Mas ele coloca entre colchetes. Dizendo, olha, isso aqui não é da minha conta. Eu vou colocar aqui e os críticos textuais se viram aí para decidir o que fazer. Então eles colocam aqui. E ficamos então na dúvida. Será que esse versículo 34 estava no texto original? Sim ou não? E agora? O texto fala assim, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Será que isso estava no texto original ou não estava no texto original? Então, quem fala que estava, olha para o versículo 40. Versículo 40, voltando lá para Atos 15, que eu estou com a Bíblia aberta em outro canto aqui. Versículo 40 fala assim, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aqui parece que Silas continuou em Antioquia. Porque Paulo decidiu fazer uma viagem e levar consigo Barnabé. E Barnabé quis levar consigo a João Marcos. Mas Paulo discordou e disse, não, João Marcos eu não vou levar. Ele desiste da viagem no meio do caminho. Então Barnabé e Paulo brigaram e se separaram. E então Paulo escolheu Silas e partiu para a segunda viagem missionária. Então Silas estava lá em Antioquia. Então dizem, está vendo? Silas não foi embora, Silas ficou. Então essa é a afirmação de quem diz que o versículo 34 tem que permanecer aqui. Agora, outros dizem o seguinte, não, o versículo 34 não tem que ficar aqui. Isso foi uma inserção posterior. Vários manuscritos antigos não têm esse versículo foi inserido posteriormente.
E nós sabemos que realmente esse versículo não deveria estar aqui, porque ele não corresponde ao versículo 33. O versículo 33 diz: tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Ou seja, o versículo 33 fala que os dois voltaram. Então o versículo 34 não devia estar aqui. Então você pode pegar a sua caneta e riscar ele. Ah, mas eu vou para o inferno. Não, não vai. Se você quiser. Se você disser, olha, eu acho que realmente o versículo 34 não tem que estar aqui, porque ele conflita com o versículo 33. Então você pode riscar. Não vai para o inferno, não. E se você, no entanto, acha que não, o versículo 34 tem que ficar aqui, porque eu acho que se harmoniza melhor com o versículo 40. Ok. A decisão é sua, isso não vai mudar em nada a nossa história. O que eu acho? O que eu acho? Eu acho que o versículo 34 não tem que estar aqui. Eu acho. Acho que inseriram depois. Eu acho que Silas foi embora. E aí o apóstolo Paulo ficou vários dias ali, como diz o versículo 35. Eles ficaram ali muito tempo pregando em Antioquia. Tempo suficiente para Silas um dia voltar. E aí Silas voltou. E aí Paulo então pegou Silas e fez a segunda viagem missionária. Mas essa é a visão que eu tenho. Acho que o versículo 34 não tem que estar aqui. Silas voltou, como diz o versículo 33. O apóstolo Paulo permaneceu ali em Antioquia ensinando durante muito tempo. Tempo suficiente para que Silas voltasse de Antioquia, voltasse de Jerusalém e fosse mais uma vez a Antioquia e viajasse com o apóstolo Paulo. Essa é a minha opinião. Agora o pastor aqui está falando a opinião dele. Okay? Mas a evidência está dividida. Há aqueles que dizem que sim, que é assim como eu falei, há aqueles que dizem que não. Isso não muda nada na mensagem que estamos pregando aqui. Muito bem, vejam 35 então agora, olhando aí para a retomada do trabalho. Veja o que acontece então, versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando. Vejam aí os dois verbos que aparecem. Quais são os dois verbos que aparecem? Ensinar e pregar. Qual é a função principal relacionada à existência de uma igreja? Nós temos aqui um resuminho das atividades em que uma igreja deve se envolver. Uma igreja deve ensinar e pregar. Aqui, pregar é o verbo evangelizo. Então, quais são as funções principais com as quais uma igreja deve se envolver? O ensino e a evangelização. Ela tem que parar de vez em quando para resolver problemas? Sim ou não? Sim. Ela tem que parar de vez em quando para resolver problemas. A igreja de Antioquia parou? A igreja de Jerusalém parou para resolver problemas? Parou. Mas ficou parada fazendo isso? Não. As discussões se perpetuaram? Não. Os problemas se perpetuaram? Não. Eles resolveram o problema, o período de crise passou e eles voltaram para a sua atividade normal, a retomada do trabalho. E a retomada do trabalho, conforme aprendemos aqui, envolvia o ensino e a evangelização. É isso que deve ser o cerne da atividade de uma igreja. O ensino e a evangelização. A edificação dos crentes, por meio do ensino, visando a sua santificação, retidão, a conformidade do seu caráter ao caráter de Jesus e o conhecimento da palavra de Deus em profundidade. Uma igreja deve promover isso. E, em segundo lugar, a proclamação da fé aos perdidos. São as duas funções precípuas de uma igreja. A gente tem que fazer isso. A igreja não tem que se envolver com coisas secundárias. Ainda que ela realize algumas coisas em outras áreas, isso não pode ser o coração das suas atividades. O coração das atividades da igreja envolve isso: o ensino aos santos e a evangelização dos perdidos. Então, cuidado. Cuidado, porque algumas igrejas pensam que a tarefa delas é divertir as pessoas. É ser uma casa de espetáculos.
E as pessoas então vão lá para relaxar. Relaxe e curta o tempo aqui que nós preparamos para você. Então, vários efeitos especiais, dançarinos saltando, com roupas esvoaçantes, né? E show de luz, e programações maravilhosas, e piadas aos montes, e gargalhadas. E saindo da igreja dizendo, que maravilha, que bênção que foi hoje. Que bênção nada. Foi pior que uma reunião pagã. Valeu nada aqui. Lixo, só lixo. Uma igreja de verdade, a igreja neotestamentária, bíblica, ela focaliza esses dois fatores. Ela ensina teologia aos irmãos, doutrinas bíblicas aos irmãos. E isso não tem um efeito meramente intelectual, isso tem um efeito moral, isso santifica as pessoas. As pessoas amadurecem comendo pão de verdade, comendo alimento sólido. Elas amadurecem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E a vida delas é transformada por isso. Elas têm estrutura teológica para enfrentar tudo. Esse é um dos objetivos. O segundo objetivo, proclamar a fé salvadora aos perdidos. O resto é só detalhe. Muito bem, o texto diz que eles realizaram isso, e mais, o texto fala que eles fizeram isso com muitos outros. Ou seja, na igreja de Antioquia havia muitos outros líderes e mestres que estavam estagnados, mas agora retomaram o trabalho. E começou de novo aquela igreja a trabalhar, fortemente, com todo vigor. E realizaram a segunda viagem missionária, fortalecendo as igrejas que tinham plantado na Galácia e indo além. E chegando até a Europa com a mensagem do Evangelho. E pregando sempre a palavra do Senhor. Com isso, então, termina esse esbocinho aqui. Os efeitos do trabalho da comitiva de Jerusalém. Eles restauraram a alegria da igreja, que não poderia deixar de ser restaurada. Eles renovaram as forças daquela igreja por meio do conselho, e a igreja, então, como resultado, retomou o trabalho de ensino e de proclamação. Bem, duas conclusões. Primeiro, uma igreja voltada para discussões ininterruptas fica estagnada. Se surgir em nossa igreja um debate teológico, e isso continuar, e nós aqui discutindo e debatendo, e grupos um contra o outro, queridos, isso vai matar a nossa igreja. Isso não pode se perpetuar numa igreja. Isso tem que ser resolvido. Nós tivemos em nossa igreja um senhor, ele começou a ensinar os irmãos, ele abordava os irmãos individualmente, e ele começou a ensinar que a Bíblia tinha segredos que você conseguia descobrir por meio da transformação das letras hebraicas em números. Então, você pegava as letras das frases e você transformava em números correspondentes, e você então fazia equações e você descobria coisas maravilhosas. Ele chegou a descobrir um outro nome de Jesus, que eu esqueci agora qual era o nome de Jesus. E ele começou a fazer isso aqui. E chamava os irmãos e explicava os números. A Bíblia é uma calculadora. Esse era o ministério dele. A Bíblia numa mão, a calculadora na outra. E descobrindo grandes verdades misteriosas, que só ele e um grupo de iluminados conseguiam ver lá. Queridos, nós tivemos que lidar com isso durante um bom tempo. Nós conseguimos segurar a expansão disso e tentamos corrigi-lo, acreditem, por 2 anos. 2 anos. 2. Nós conversamos com ele, nós explicamos como funciona o texto hebraico, como funciona o texto grego, explicamos tudo, horas e horas, horas e horas, horas e horas. Chamamos um grupo de homens para falar com ele, explicando: isso está errado, isso não é certo, isso é uma espécie de paganismo, isso é uma espécie de numerologia bíblica, isso é superstição, isso é gnosticismo, isso é tudo que não presta.
Irmãos, não adiantava. Dissemos, isso não pode se perpetuar aqui. Nós o exortamos durante 2 anos. Ele não abandonou essa prática. Foi expulso daqui. Depois de 2 anos de administração, foi expulso daqui. Você não pode ameaçar a nossa paz e a nossa alegria com mentiras. Nós temos que parar com isso e retomar o trabalho intenso de ensino e de pregação do Evangelho. Nós não podemos mais perder o nosso tempo, horas e horas, explicando para você que as letras hebraicas não são números. Nós não podemos fazer isso. Chega. Acabou. E ele foi expulso daqui. E então os pastores puderam retomar plenamente o seu trabalho. Não que tivessem parado, mas estava atrapalhando. Toda hora tínhamos que parar para abordar essa pessoa. E resolvemos isso. E retomamos o trabalho plenamente. Outro fator, outra conclusão importante. Uma igreja abatida por fardos e tristezas também fica estagnada. Queridos, nós passamos por tristezas na igreja. Passamos por tristezas, tempos difíceis na igreja, não tem como evitar isso. A nossa igreja está enfrentando atualmente, está às vésperas de passar por um período de tristeza. Posso adiantá-los, dizer isso aos irmãos desde já. A nossa igreja está prestes a entrar numa fase de tristeza, em algumas semanas. Tristezas decorrentes de pecado no nosso meio, que nós estamos tentando resolver já há bastante tempo, há um bom tempo já, mas que as nossas admoestações e conselhos não têm surtido efeito. É como falar com uma porta, não há reação, não há arrependimento, não há mudança de vida. E isso vai fazer com que aconteça o quê? Com que a nossa igreja tenha que lidar com essa situação. E isso vai gerar o quê? Tristeza. Os irmãos vão chorar. Os irmãos vão chorar de tristeza. Porque alguém amado de todos nós terá que ser confrontado e, se não se arrepender, terá que ser expulso daqui. E entraremos nessa fase. Ainda não chegamos nesse ponto. Porque os irmãos sabem que nós temos que superar algumas etapas bíblicas antes de fazer isso. Mas tudo indica que chegaremos nesse ponto. Se não chegarmos, eu aviso os irmãos. Irmãos, não precisou. Chegamos ao ponto da disciplina. Mas parece que vamos chegar. Isso vai nos entristecer? Vai. Mas essa tristeza que virá, eu estou prevendo que virá, pelos sinais que estou vendo. Estou prevendo que fatalmente virá, pelos sinais que estou vendo. Essa tristeza não poderá se perpetuar. Essa tristeza deverá dar lugar ao temor, ao cuidado de cada um de nós, porque ninguém é melhor do que essa pessoa, ninguém é mais forte do que essa pessoa, todos nós somos sujeitos à queda. E essa tristeza deverá dar lugar à alegria, depois de tudo resolvido. Mas passaremos por isso. Passaremos por isso, não poderemos ficar parados nisso, porque se ficarmos parados nisso, ficaremos estagnados e não realizaremos o nosso trabalho. Temos que zelar pelo consenso doutrinário. Em nossa igreja tem que haver unidade doutrinária. Nós temos que ter um só coração e uma só mente. Tem que haver consenso doutrinário em nossa igreja. Unidade de pensamento no campo doutrinário. Se não houver isso, haverá discussões, brigas, divisões. Isso não pode existir. A igreja tem que zelar pelo consenso doutrinário. As pessoas que pensam, que creem em outras doutrinas, devem saber que o lugar delas é procurar comunhão em outra igreja. Não na nossa, em outra igreja. Eu quero falar em línguas. Fale o quanto você quiser essa língua que você inventou, mas não aqui. Aqui não. Aqui não haverá espaço para teatros. Não haverá espaço para fingimentos. Não haverá espaço para autossugestão e atribuição de autossugestões
a ação do Espírito Santo, que é só verdade. Não haverá espaço para isso aqui. Nunca. Nunca deixe, pela graça de Deus, nunca permitiremos isso. Que alguém atribua ao Espírito Santo comportamentos bizarros, e falsos, e mentirosos, e teatrais. Nunca permitiremos isso pela graça de Deus. Você pensa isso? Procure outra igreja para você. Nós vamos trabalhar para que haja consenso doutrinário. Porque havendo consenso doutrinário, haverá paz. E não somente isso, temos que zelar pela alegria. Alegria. Tristezas virão, resolvemos os problemas e seguimos alegres. Isso fará com que a igreja se ocupe de tarefas centrais, que são o ensino dos crentes e a proclamação da fé aos incrédulos. Então faremos isso, tendo superado tristezas e tendo afastado qualquer divisão. Foi o que aconteceu em Antioquia. Antioquia sofreu, desanimou, se entristeceu, mas tudo isso ficou para trás. E eles retomaram o trabalho e causaram impacto no mundo todo. Pregando a verdade, com alegria, edificando os crentes pelo ensino dos apóstolos, formando uma igreja forte, cuja missão alcançou o mundo todo de então. Muito bem, queridos. Vamos encerrar o nosso tempo aqui. Na semana que vem nós prosseguimos com Atos 15, quando vamos ver o início da primeira viagem missionária. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a sua palavra nos ensina o ideal de uma igreja. Sua palavra nos ensina que uma igreja tem que viver em paz no campo doutrinário e livre de tristezas, para que possa se envolver no ensino e na proclamação do Evangelho. Ajuda-nos a compreender essas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a defender essas coisas. Ajuda-nos a manter tudo isso vivo em nosso meio, para que a nossa igreja permaneça alegre e produtiva, sempre ensinando a sua palavra e anunciando o perdão que há na cruz de Jesus às pessoas que ainda não conhecem. Pedimos isso gratos por essa passagem bíblica, em nome de Jesus. Amém.